Boa noite, estou aqui com mais um vídeo e desta feita o tema é para a liderança, para os pastores. O tema do vídeo é: pastores, não alarguem a porta nem tornem espaçoso o caminho para o céu. O tema está fundamentado em Mateus 7, 13 e 14. Como é de praxe, eu cito meus dois versículos, que são o lema que Deus me deu para quando eu fizesse esses vídeos, quando eu prego na rua. Geralmente eu cito que a vida de profeta é despertar, puxar a orelha do povo para tomarem vergonha na cara e largar, sair do caminho que o diabo coloca, o caminho falso, e voltarem para o caminho estreito, entrando pela porta, o caminho apertado e a porta estreita. Né? Então, meus dois versículos eu sei de cabeça, mas eu vou ler aqui Isaías 58:1, Miqueias 3:8. Já é uma passagem conhecida. Deus chamou os profetas desde a antiga aliança e para a nova, para exortar. Eu digo que hoje está pior do que nos dias da apostasia de Israel, porque hoje a apostasia ela está generalizada no mundo. E só se apostada quem conheceu Jesus. Então, esse aqui é um alerta. Eu estava orando a Deus, acho que andando, que eu gosto muito de conversar um papo com Deus, bater papo com Ele. E Ele me disse assim: você vai fazer agora um vídeo para a liderança dos pastores, que tem o dom de pastor. Pastores, não alargue, a frase que Ele me deu foi assim: pastores, não alargue o caminho do céu. Aí eu olhei aqui no livro de Mateus, eu digo, bem, vou colocar minha palhinha também aqui no meio. Jesus diz aqui para a porta estreita e o caminho espaçoso. Então eu vou fazer os dois, que é para neguinho não falar, só é a porta não. Você não pode entrar no caminho onde tiver entrada. Então, porta estreita, apertado o caminho para o céu. O que é que estão fazendo hoje em dia os líderes corrompidos, com pacto com diabos desviados? Eles não estão alargando, estão escancarando a porta e estourando o caminho que leva o falso céu, que é a perdição. E esse vídeo aqui vai para você que exerce ministério, tem o dom, está dirigindo alguma congregação, no caso da Assembleia de Deus. Eu sempre falo para essas 5 denominações aqui, sem defender bandeira de denominação: a presbiteriana, a metodista, a Assembleia de Deus, batista e congregacional. Também para Deus é Amor, que a liderança também já está começando a ficar meia corrompida. E aquelas também que o Senhor levantou nos últimos dias, que estão aí firmados na rocha e sendo tentados pelo diabo para querer crescer em número, mas perder a qualidade. Não ceder para essa quantidade. Não vá para a quantidade, busque qualidade. Né? Porque se apertar, só passa um por vez. Não entra um montão de uma vez, não. Viu? Então diz assim, Isaías 58:1, que é o meu versículo os dois versículos que eu uso como base para atacar o reino das trevas e despertar você que está no domínio do sono da indolência. Diz assim: clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, outra Bíblia diz a casa de Israel, o seu pecado. E Miqueias 3:8, sei na minha cabeça, mas eu vou ler aqui para você. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias 3:8, diz assim. A Bíblia aqui é bem riscadinha, né, que é meu livro de cabeceira. Não precisa de teologia, não. Basta ter a palavra e o intérprete da Bíblia, que é o Espírito Santo. Diz assim, Miqueias 3:8. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, ó, castigo. Que a maioria das mensagens de humildade, cajada para o povo tomar vergonha na cara, puxão de orelha. Ninguém quer ser, mas eu digo: Senhor, eu quero. Ele falou: você vai sofrer. Digo: então estou disposto. E estou aqui cumprindo a missão com meu Deus. Na rua, quando eu prego, fui xingado. Fala a verdade para macumbeiro vai para o inferno se arrepender.
homossexual, larga, pastor covarde, mentiroso, mulher que bagunça com o corpo, vai para o inferno também. É assim que Deus me usa. E às vezes ele manda eu ir a algumas portas dessas, chama sinagoga do pecado. Aqui no Rio de Janeiro ele me mandou em 3 lugares. A primeira que ele mandou foi na porta da sinagoga do Daniel Malafaia, depois ele mandou na porta da sinagoga do Tuninho, aqui, tudo região de Madureira Rebelde. E depois mandou lá naquela região da tal de Batista Monte Oreb, que tem na G12, verdadeiro inferno. Né? Para essa Batista Monte Oreb aqui do bairro Campo Grande, se algum de vocês for mesmo de lá e quiser passar esse recado para o líder de vocês, o Paulo, há uns 10 anos atrás, uma irmã chegou comigo, pastor, eu tive uma visão. Essa mulher, ela está desviada, esse tempo ela não está desviada do evangelho, não. E ela foi lá um dia assistir um culto nessa sinagoga do Paulo, Deus abriu os olhos dela, ela viu a visão, ela viu a mão dele toda melhor de sangue, e Deus me deu a interpretação. Falou, meu servo, são as almas, o sangue das almas que está levando para o inferno. Então, Paulo, se tu está me ouvindo aqui, ou qualquer um desses membros foi dessa sinagoga Monte Oreb aí, pode falar para ele. Só o pastor Donato interpretou uma visão que uma pessoa que foi visitar na sinagoga aí, Deus me deu que o sangue das almas, porque tu prega o evangelho adulterado e mentiroso. Tem Roger 12, as porcarias do diabo. Voltar ao primeiro amor. Então avisa para ele aí, ok? Como esse vídeo é para pastores, ou seja, para homens que estão liderando a igreja do Senhor, ou igreja corrompida, que até as corrompidas se arrepender vão para o céu. Né? Então, diz assim, mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Okay? Então vamos agora para o tema básico do vídeo, que é Mateus, é um dos capítulos que eu mais amo da Bíblia. Da Bíblia eu gosto do Salmo 91, muito amo o Salmo 107, amo o Salmo 7, Salmo 103 que eu gosto muito da mata da natureza, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse salmo é lindo. Você começa a falar, eu choro. Que eu amo Deus de montão. Então vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim. Entrai, tem os 2 caminhos. Entrai pela porta estreita. Que é a porta que é para o céu. Ó, dificuldade. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz ao inferno, uma perdição, e muitos são os que andam por ela, a maioria. Aí o 14, e porque estreita, como falam os alemães, espanhol, argentino, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que leva a Jesus, e poucos há que a encontram. Esse vídeo não vai ser muito longo, deve ser 25 minutos, né? Então, o vídeo tem um propósito de exortar. A Bíblia diz assim, exortai-vos uns aos outros, enquanto o tempo que se chama hoje. Que era uma mentira que só o pastor pode exortar a igreja. Mentira. O Senhor pode usar qualquer pessoa. Se o pastor estiver no pecado, adultério e mentira, o Senhor levanta qualquer um. Deus usou um jumento para apertar aquele boca preta do Balaão. Usou Nabucodonosor, que chama de meu servo, um gentil caldeu, chamou o rei Ciro 158 anos antes dele existir, né? Usou o faraó para baixar o porrete na geração rebelde de Israel, que não queria obedecer. Os Salmos falam isso, né? E usa qualquer um que ele quiser. Deus não está condicionado a nenhum homem, ele é soberano, ele usa o que ele quiser. Até um cachorro, uma cobra, se você quiser usar, ele usa. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados por seu decreto. Até as provações, as tentações que o diabo nos fazem por permissão de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, no final sempre vai ter alguma coisa que vai servir para o nosso bem. Deus seria mentiroso. Deus é verdadeiro e o homem seja mentiroso. Ok? Então vamos aqui. Exortar, chamar para fora. O propósito desse vídeo é, se ainda tiver algum desses caras aí que tem um pouquinho de humildade, né, que tem o dom de pastor,
aqueles 5 dons dados aos homens, não às mulheres, primeiramente apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Lá de Efésios capítulo 4, versículo 11. Aqueles dons são específicos para os machos. Os demais são para homens, mulheres, crianças, tudo. Né? Já vi criança falando em estranha, batizada com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. É bíblico, está na Bíblia e não foi cessado. Esses filhos do diabo dizem que o batismo com o Espírito Santo, os chamados sensacionistas, estão do capiroto, mentiroso. Porque como é que o Espírito Santo habitaria nele, diria para ele que tinha acabado e falou para mim que é até Jesus voltar. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sou mergulhado, é o revestimento de poder. Então vamos aqui. O propósito civil: exortar, chamar para fora, puxar a orelha para reflexão. Esse vídeo eu vou fazer em 2 partes. A primeira parte só uma introdução, vou bater uns tópicos aqui, né? E amanhã, domingo, acabar der tempo, eu faço outra e publico para você. Peço para você compartilhar, que se reduz em salvação de alma. Um líder falso, ele caminha com o rebanho para a perdição. No certo, eu li em algum lugar assim, dito assim: nada é mais desastroso do que um pregador irregenerado pregando um evangelho adulterado para um povo cego e enganado, indo ambos para o inferno. É mais ou menos assim a frase que eu li. Né? Eu digo isso cai exatamente para a igreja brasileira hoje. A maioria. Né? E aqui eu vou mencionar uma coisa, de algumas características desses pastores que têm e continuam alargando a porta do falso céu, querendo que por céu pode entrar tudo, e tornando espaçoso o caminho para o falso céu. Ou seja, eles estão no caminho falso achando que é o caminho do céu, que é o caminho largo. Mas Jesus disse que o caminho largo é a porta estreita, e o caminho largo, a porta espaçosa, o caminho largo leva para o inferno. Então, se você está numa denominação, igreja, que não tem nenhuma exigência, não destaca uma coisa importantíssima que eu vou falar. Hoje em dia ninguém mais fala sobre a doutrina do corpo. É a doutrina mais importante dada por Jesus para uma pessoa que conhece Ele como Salvador. Ou seja, depois que você recebe a salvação, aí nós temos que usar o nosso vaso em prol do reino de Deus. Não fazendo o nosso vaso um instrumento do inferno, tanto de maneira ativa como passiva. Ou seja, tanto para eu ser um instrumento para pecar ou estimular outras pessoas a pecarem. Né? Esse ponto que o diabo trabalhou para as igrejas de hoje. Não falar da doutrina do corpo, que é depois que a pessoa cita Cristo, é a doutrina mais importante que tem. Porque com o corpo eu posso exaltar o nome de Deus ou não. Com o corpo eu posso levar uma pessoa a pecar. O corpo que Deus me emprestou, eu posso adulterá-lo, tanto o matrimônio falando como mudando o corpo, fazendo um risco nele, colocando um furo, um corte. Né? E esses líderes do diabo sabem que Jesus disse que aquele que destruir o templo de Deus, Deus destruirá. E eu vou ler em Coríntios, onde diz que não saber vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa doutrina não falam. E é o que eu vou bater aqui, porque o diabo quer tirar essa doutrina do meio da igreja do Senhor, que exatamente a pessoa que é santa, ela demonstra em todos os aspectos da sua vida, no espírito, no corpo e na alma. Né? Então vamos ali. Marcos 8,38. Diz assim, Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras na presença dos homens, eu me envergonharei dele na presença do meu Pai, quando eu vier na sua glória com os seus anjos. Só um minutinho aqui. Né? A cabeça aqui dá uma embolada. Marcos 8,38, né? Tem a marca de revólver. Então é bundando javali de paquera. Vamos aqui então. Marcos 8,38. É um texto muito conhecido. Diz assim: porquanto, conjunção conclusiva, qualquer que entre essa geração adúltera aqui, Deus está chamando, eu digo que a geração de hoje, da igreja brasileira, está em adultério, traicionando Jesus. Aqui não é só a parte de quebrar os laços matrimoniais, é adulterar o corpo que é a imagem de Deus e o templo do Senhor. Geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras
também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Querido e colega pastor, não tenha vergonha de falar a verdade, doa quem doer. Tu acha que tu, falando a verdade, a pessoa que fizer chantagem contigo, não, dá R$500, R$1.000 de dízimo. A mulher está com o corpo dela, que nosso alvo é ensinar as pessoas a serem santos, por dentro e por fora. Esse é o alvo da igreja do Senhor. Quando a pessoa recebe Cristo, ele tem que ser discipulado para tornar um discípulo. Ele falou, e de fazer discípulo. Então, a função de todo homem que tem o dom de pastor, que é autêntico, que ama Jesus, está na palavra, é fazer dos homens e das mulheres que recebem Cristo como Salvador uma cópia de Cristo. Ou seja, um seguidor que através da sua conduta interior e exterior demonstre para o mundo que ele é luz e o mundo é treva. Por isso que essas denominações que se corromperam, cujos membros se vestem no mesmo molde, fala aqui mais das mulheres do mundo, não foram regeneradas, não conheceram ao Senhor, não são santas, são religiosas. E o culpado disso, 99% são os líderes, porque o diabo, ele corrompeu a maioria da liderança dessas 5 denominações que eu falei de vocês aqui, a Batista, Assembleia, Metodista, Presbiteriana, Congregacional, e está atacando a Deus em amor. E daí, meu filho, colocou, já falei no vídeo que eu fiz anteriormente, né, como o diabo destruiu a igreja, assim, a igreja corrompida. Ele, com a política, a fama e o poder, essas 3 coisas ele colocou. O que tem de caboclo aí respondendo processo da Lava Jato, o exemplo aqui é o filho de José Wellington, que está aí, lá de Brasília, que eu tenho, até acho que eu baixei o documentário dele aí, como o senhor me liga, eu tenho acesso a alguns documentos assim, está lá respondendo, né, na Lava Jato, e a prova com ele é bem contundente, né? Então, corrompidos, política, então não tenha medo de falar a verdade. Lembre-se de uma coisa, querido pastor, eu orando dele, falou comigo, meu servo, eu falei, Senhor, são mais os perdidos do que os salvos. Ele disse assim, falou, vocês, eles são maiores em quantidade, mas vocês são maiores em poder porque tem a mim. Se o mundo tivesse uma pessoa só um salvo e Deus, mas tudo perdido, essa pessoa salva, ela é mais poderosa do que todos os perdidos com o diabo tudo. Porque Jesus falou assim, eis que estou convosco, com os que estão em santidade, todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus não é mentiroso, não abandona os que permanecem na santidade. E aqui o pastor ele não pode amar mais a ovelha do que Deus. Jesus é aquele que ama mais pai, mais esposa, mais filho, mais tio, mais vó, tudo, do que a mim, não é digno de mim. Então você tem que falar a verdade, doa quem doer. Quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nossa função é falar a verdade. Mas que não aceitem. Se não aceitar, vão para o inferno. Então, aqui, primeiro conselho para você. Por que os pastores estão largando? Porque eles só falam, eles têm vergonha de falar aquelas passagens de Jesus que são palavras duras. Por exemplo, ele falou assim, raça de víbora. João Batista falou isso aí. Filho do diabo, em João 8,4, vós tem por pai o diabo. Chamou Pedro para trás de mim, Satanás. Então, aquelas páginas, Jesus falou duro com os fariseus, aqueles crentes falsos daquela época. Quando Pedro se deixou usar pelo Satanás, Jesus chamou ele para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são dos homens. Quando a mãe dele se meteu no ministério dele lá, querendo que acabar o vídeo, falou, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda é chegada a minha hora. Né? Então, eles só querem falar essas palavrinhas que massageia o coraçãozinho da ovelha. Né? Mas como dizia John Hus, eu prefiro ofendê-los com a verdade a matá-los com a mentira. Então, João 7,7 para você, pastor. Jesus falou assim, para os irmãos de sangue dele. Né? Porque os católicos enganados pelo sistema católico, acho que Jesus não teve outro irmão. Teve sim. Que a Bíblia diz assim, José não teve relações sexuais, ou seja, não a conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus, o seu filho primogênito. Então, primogênito, sinal que teve outros, né? Não foi unigênito. Jesus é unigênito do Pai, mas de Maria e José, eles são primogênitos. Então, vamos aqui. Primeiro ponto, quando o pastor tem vergonha
de falar todas as palavras de Jesus, e ele é um covarde, então ele está facilitando, alargando, ou seja, adulterando a porta para o céu, porque a porta do céu é estreita, ele nunca largou ela, é estreitinha. Quando ele pega, abre, essa porta vira a porta da perdição. Quando ele tem medo, não, se eu falar que a mãe vai ficar com raiva de mim, tristinha, adúltero, maldito, que eu vou ler uns textos da Bíblia aqui, brabo, né? Então, quando o pastor faz isso, ele está alargando, portanto ele é culpado do sangue das almas que está achando que o caminho para o céu é light, né? Então, vou estar aqui algumas frases, por exemplo. Primeiro, eles dizem assim, não, minha filha, Deus só quer o coração. Vou pegar meu lenço aqui, que estou um pouco resfriado. Vou fazer 50, já estou vida de fuzileira dura. Quando esses pastores só falam o melzinho com açúcar, mas não falam a palavra verdadeira que fala do inferno, eles estão alargando o caminho desse céu aí, tornando um caminho falso, né? Como ele diz, Deus só quer o coração. Mas a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, 3 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, de Deus, que apresentei os vossos corpos em grego é soma, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, ou essa dispensação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com esses dois versículos aqui, eu já dei por essa mentira que é pregada aí por esses filhos do Satanás, que são filhos do diabo, são malditos, conforme a Bíblia diz lá em Apocalipse 22:15, 22:15, não é 3:16 que falando da igreja Odisseia, e também lá em Gálatas, capítulo 1, 8, 9, que o Paulo disse aí ainda que nós mesmos, o anjo do céu, anunciamos outro evangelho. Esse evangelho light aí é outro evangelho. Ele diz que seja maldito, anátema. Então são malditos sim. O Espírito Santo inspirou Paulo a falar isso aí. Nesses dois versículos aqui, já joga por essa mentira que Deus é açougueiro. Eu até tenho um hino que vou cantar uma palhinha dele que diz assim, ó. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar, ó igreja do Senhor, eu vos quero exortar, é sobre o mundanismo que na igreja já entrou, e o fogo do Pentecoste nessa igreja se apagou. Aí no final tem uma parte que fala assim, Jesus não é açougueiro, que só quer o coração, ele quer corpo, alma e espírito para a santificação, fazendo menção ao versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5, né? Então essa mentira, que os pastores falsos, Deus só quer o coração, mentira. Então esse é o primeiro fator que mostra uma igreja que alarga a porta do falsos do céu. Quando o pastor alarga a porta do céu, essa porta deixa de ser a porta do céu para a porta do inferno. Eu quero dizer. Outra verdade também, que eu cito, venha como está na Bíblia, não diz isso. Provérbio 28:3 diz o seguinte, diz assim, o homem antes de chegar a Deus tem que demonstrar para Jesus, Senhor, eu estou arrependido. Não venha como está não. Não venha como está não. Você está ali, seu ladrão, só Senhor, eu estou arrependido desse pecado, eu vou a ti com o coração arrependido. Deus não perdoa quem não se arrepende. Olha o que diz em Provérbio capítulo 28:13. Isso é um jargão que quando eu era mais jovem eu até falava isso, mas depois, fui ficando mais velho, comecei a examinar as escrituras, porque julgar e ter da vida eterna, e são elas que de mim testificam, Jesus falando. Eu digo, Espírito Santo, esse jargão aí é tipo o jargão só vitória, mentira. A Bíblia diz assim que quando o que for mortal se revestir da imortalidade, e o que for corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então disse tragada foi a morte na vitória. Jesus já venceu a morte, nós ainda não. Nós vacilar, nós vamos para o inferno. Então, diz que o inimigo a ser derrotado é a morte, está escrito na palavra. Então, Provérbio 28:13. É que não sou eu que quero, não. Eu venho como está, mas não venho mesmo. Tem que mesmo se arrepender, reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário, abandonar o pecado, aí sim vai ao mestre, aí ele te perdoa. Diz assim, ó, 28:13. O que encobre as transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque a causa de nós sermos consumidos não é o amor de Deus, não, é a misericórdia. Porque a primeira reação de Deus, que o cara pega, ele quer matar, porque só a morte traz a justificativa plausível para o pecado. Só que tem um freio, que é o amor de Jesus. O sacrifício expiatório de Cristo, ele funciona como um freio ante a ira de Deus. Aí Deus olha para a pessoa miserável, um homossexual, um estuprador, um ladrão, que matou a mãe e tudo. Só quer matar ele, porque Deus é justo. Quando Deus quer matar a pessoa, não é porque ele odeia a pessoa. Ele odeia o pecado. E é por isso que ele odeia o ímpio aqui também. E o que ama a violência. Por quê? Deus, ele quer que todos venham o conhecimento da salvação. Só que o homem, para chegar até ele, primeiro tem que ouvir a mensagem do Evangelho, confessar, se arrepender e crer no sacrifício vicário de Cristo, aí ele vai até Deus. Senão, se ele for como está, ele não recebe perdão, porque ele não se arrependeu. Então isso é um jargão mentiroso. Então, venha como está, não. Vá até Jesus um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz assim, é um coração quebrantado e contrito, não despreza o Senhor. Vá com Deus como soberbo, não crendo nele. Não tem como ser salvo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, eu digo pistis, é uma aproximação confiante com obediência, com disposição para obedecer. É isso que eu quero dizer. Então esse jargão mentiroso aí, Deus só quer o coração cair por terra, venha como está também cair por terra. Ou também assim, minha filha, Deus te ama assim. Deus não é uma pessoa assim, não. Eu vou ler Salmos 11, 5 e 6. Diz que Deus aborrece a pessoa que está na impiedade. Salmos 11, 5 e 6. O ladrão na cruz, o exemplo prático, são os dois ladrões na cruz. Aquele que se reconheceu sua falha e se arrependeu, e Jesus falou, hoje mesmo traz comigo no paraíso. O outro não foi para o céu, não. Deus não podia ter salvado os dois. Deus ama uma pessoa que Deus lançaria no inferno, depois no lago de fogo, uma pessoa que ele ama? Não, mentira. Então Deus não ama Deus. Aqui diz assim que Deus fará chover sobre a pessoa. Salmos 11. O tempo voa, dá em 27 minutos aqui. 11, 5 e 6. Diz assim. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece. Ele não aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, que é o cativo dele no inferno. Eis a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo, ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Então, quando a pessoa permanece no pecado, a ira do Senhor é sobre ele. Mas quando o cara se arrepende, vê o amor de Cristo, com o sangue expiador dele, cobre a transgressão. Então cai por terra essa mentira. Minha filha, Deus te ama assim, não, mas não é, Deus se ira. Outra também assim, não pode julgar, mentira. A Bíblia diz assim, julgai segundo a reta justiça. Lá Mateus 7, 1, são uma frase que os católicos, que os crentes que não gostam de ser exortados, usam para escapar, né, de serem chamados a atenção, de ser disciplinado. Porque a Bíblia diz, hoje em dia não se fala mais em disciplina. Antigamente, eu lembro quando eu cheguei em Nova Iguaçu, uma irmã lá parou, o ponto do véu dela, que era o cabelo, tomou sem meio disciplina. Mas era cheio de poder de Deus. Felizmente, virou uma zona daquela igreja lá. Hebreus 12, 8. Antes eu vou ler em Mateus 7. Em Mateus 7, 1. É um versículo muito... Ele diz assim, não julgues para que não seja julgado. Os católicos só peçam a primeira parte e lê. Mas se ele ler o texto todo, vai ver que diz assim, pois com juízo tu julgares, tu serás julgado. Eu, primeiro, se eu julgar com a reta justiça, Deus vai me julgar com a reta justiça. Eu não posso julgar de maneira temerária, sem ouvir a pessoa. Tanto que na Constituição diz que o testigos, na doutrina jurídica diz assim, testigos uno, testigos nulos. O testemunho de uma só pessoa não tem valor. Também, na Bíblia, lá na Torá, diz a mesma coisa. Diz, por testemunho de um só, não levar testemunho a juízo. Então tem no mínimo duas testemunhas. Por isso que o Pai e o Espírito Santo testificaram de Jesus. Quando ele foi batizado, o Espírito veio em forma corpórea e o Pai falou, este é meu Filho amado em quem tenho me comprazido. O próprio Deus, que é o Deus da justiça, seu trono é baseado na justiça e equidade, ele dá o exemplo para nós.
Então esse texto aqui, de para não ser julgado, é uma desculpa esfarrapada desses pastores que querem largar o caminho do céu, tornando o caminho do inferno. Não disciplina. E a Bíblia diz que se a pessoa não tem aperto, não tem exortação, chamar atenção, porque lá o Paulo fala para o Timóteo redarguir, corrigir, tudo que eu vou ler para vocês aqui no finalzinho, nós não somos filhos, somos bastardos. Quem não gosta de ser exortado é bastardo, ou seja, falsos filhos de Deus. Eu vou ler para vocês aqui Hebreus, bastardo velho, isso é no Novo Testamento, né, que é chamada, na Bíblia hebraica, chamada comunidade messiânica. Hebreus capítulo 12, versículo 8. É um texto bem conhecido daqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Diz assim, ó. 12, 8. Fala assim. Mas, vou ler o 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há em que o pai não corrija? O pastor não pode chamar, tem dever de chamar. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, exceto os bastardos, os crentes falsos. Sois então bastardos e não filhos. Se você, pastor, não gosta de ver a irmã lá com a bumbum de fora, a orelha furada, o corpo adulterando o santuário de Deus, que é o nosso corpo, nós chamamos a atenção, tu és além de tu ser um mercenário, essa menina ela é uma bastarda. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aqui diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivem, para vivermos. Isso aqui é disciplina cativa. O pastor tem que disciplinar, ser meio no banco, chamar atenção, exortar, redarguir, corrigir, tudo isso aqui. Porque hoje, essa vida que está inchada de pecado, os caras recebem a pessoa lá e dão oportunidade. Eu fui ali reclamar, mulher de cabelo pintado. A pessoa não tem. Porque quando você chega, dá uma oportunidade para a pessoa, está avalizando o pecado dela. Para o céu, você tem que mostrar para o céu, ó minha filha, o caminho do céu, você tem que apertar o caminho mais apertado, então a mais estreita aí na porta. Porque na medida que multiplica a iniquidade, nós temos que ser mais rasteiro em relação à jornada para o céu. Não pode passar a mão no pecado. Outra mentira que eles falam também, Deus é amor. Aí eu vi nos caras aqui, Deus é sempre bom. Ele é bom, ele castiga, ele mata, ele fere, ele faz viver. Os líderes corrompidos, filho do capiroto, que não estão preocupados com salvação, mas com dinheiro, e não falam mais texto que eu vou ler aqui. No mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz assim, ó. Tem outras palavras que falam disso aqui. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é amor, sim, amor. Que ele enviou o filho dele para morrer por nós. Mas o fato de a gente ser pai e amar nossos filhos não nos fez ser um bandido. Ele vai ficar olhando assim, não, meu filho, Deus te ama assim. Só para não constranger as pessoas. Sabe o que Jesus falou? Agora eu vou falar o versículo 7 de João 7. Jesus falou, ele falou assim, ó, para os irmãos dele. O mundo não vos pode odiar, mas a mim ele me odeia, porquanto dele testifico que suas obras são más. Todo homem de Deus que tem um dom de pastor e ele vive o evangelho, ele vai viver esse evangelho, ele vai ser odiado pela maioria dos membros falsos. Só vai ser amado pelos crentes verdadeiros, porque, ou então se a igreja dele for morna. Porque se ele tiver vindo a mulher errada e não exortar, esse pastor é bom. O pastor bom é aquele que disciplina, chama atenção, corrige, minha filha está errada, o seu corpo não é para você adulterar, as suas coisas não é para você mostrar as curvas da praga da calça comprida, que antigamente os cristãos não usavam batom, não usavam o cabelo chapado, não usavam brinco. Então as denominações não tinha mulher que usava short de bermuda, curta, era vergonha, a mulher era vestida abaixo do joelho, no meio da perna com anágua, hoje tem essa vergonhosa, calça rasgada, meio hip hop, funk gospel, essa tal de bola de neve do inferno, universal do capiroto, todas essas lixos aí, e as tradicionais que eram para conservar, abrir as portas para o inferno. Nas igrejas batistas, tudo de calça comprida, a casa mais de mulher de calça comprida, de vestido, as orelhas tudo cheio de ferro na orelha, pince, um verdadeiro caos. Porque é o culpado, aí o que daí multiplicou. Os filhos do diabo, dos pastores covardes, medrosos, que não têm amor mais por Jesus, que alargaram após você. Não pode tudo, venha como está. Me dá a irmãzinha lá, mas meu amor, ela dá R$1.000 de dízimo. Vai o teu dízimo, dá tudo para o inferno. Então essa é a primeira parte.
Pastores, não alarguem a porta do céu e nem tornem espaçoso o caminho para o céu. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. A maioria vai por ela. Então essa é a primeira parte. Reflitam. A segunda que vai vir chamando na chincha, ó, pera na nossa cara. Exortai-vos uns aos outros, enquanto o tempo que se chama hoje. Deus abençoe. Compartilhe. Não deixe de assistir a segunda parte que eu vou fazer. Essa segunda que vai doer. Viu? Você que não é servo de Deus, se arrepende, entrega a vida para Jesus. Você que é católico, larga esse sistema mentiroso. Tá difícil de achar uma igreja evangélica que sirva a verdade, mas tem um pouquinho. Conversa a Jesus, abandona o pecado na sua totalidade. Largue tudo pelo céu. O caminho do céu é muito estreito, a porta apertadíssima. Pecado não entra para o céu. Se tiver um pecadinho, você vai para o inferno. Aliás, não tem pecadinho. É pecado. Então, quer morar no céu, largue o sistema religioso, sabendo uma coisa, que a igreja verdadeira é aquela que onde você tiver, que ensina a verdade, ensina você a abandonar o pecado, abominar o erro e torna você 100% diferente das pessoas do mundo. Que a Bíblia diz, não ameis o mundo, 1 João 12, 15, 16, nem o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bebida, cigarro, palavrão, xingamento, disputa, porfia, carnaval, praia, nudez, tatuagem, batom, essas porcarias, tudo aí são do mundo. É de uma pessoa que não foi regenerada pelo sangue de Cristo. Porque quando o cara recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai habitar nele e ele santifica, tira todas as coisas do mundo, deixa ele um santo. O santo é agiado, separado para Deus. Na macumba é santo para o diabo, é separado para o Satanás. Não é separado de Deus. Na macumba é separado da luz para as trevas. É assim, nós somos separados das trevas para a luz. Na feitiçaria somos separados da luz para servir as trevas. Na luz nós somos separados da treva para servir Jesus. Essa é a verdade. Esqueça a religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não estiver por ele, vai para o inferno. Maria não salva, José não salva, ninguém salva. O único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e nós, é o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Maria não salva porque ela não é criatura, ela não derramou o sangue dela. O papel dela foi ter Jesus, já cumpriu o papel dela. Fala disso, ela não tem onisciência, não tem onipresença, não tem onipotência. Criatura não tem esses três atributos. Só o Pai que tem, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe, entregue tua vida para Jesus e guarde sua vida em santidade até ele voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.